Estamos aqui na Justiça do Trabalho com o Dr. Marcelo Carlos Ferreira para falarmos sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor neste mês de novembro. Dr. Marcelo, por gentileza, os magistrados entendem de uma forma geral que a lei que entrou em vigor não trouxe aquela propagada segurança jurídica, tanto para o empregador quanto para o empregado. O que o senhor pensa a respeito desta nova lei e o que o senhor tem visto no dia a dia desde a entrada em vigor dessa referida lei aqui em Salto? É verdade. Há uma resistência dos operadores do direito do trabalho em assimilar a intenção dessa lei, porque ela foi gerada de uma maneira viciada. Ela foi pensada invertendo os princípios que justificam a própria existência do direito do trabalho. O direito do trabalho tutela o mais fraco na relação. Ele visa proteger, como o Código do Consumidor, como a lei do idoso, como a lei da criança, do menor, o elo mais fraco da relação de trabalho, que é o empregado, que é o trabalhador. E a lei inverte em boa medida isso. Portanto, a resistência que se tem é nesse sentido, é dela não primar para aquilo para o qual o direito do trabalho foi pensado, foi previsto. Ela vem no sentido de afrouxar as garantias, as seguranças que foram pensadas na nossa Constituição, na nossa CLT originária para o trabalhador. Então, a resistência é nesse sentido. Nós vamos aplicar, o judiciário apenas aplica a lei, ele não é o criador da norma, mas nós vamos aplicar de acordo com a Constituição, de acordo com as convenções internacionais, de acordo com os princípios que norteiam o direito do trabalho, evitando um dano que não é previsto, que não é possível, que não é admitido pelo nosso quadro normativo do país. Ainda não se tem um reflexo imediato, porque a lei entrou em vigor agora recentemente. Os casos que nós estamos apreciando até esse momento dizem respeito a contratos que iniciaram e foram concluídos ainda na vigência da lei antiga, portanto, não se tem incidência dessa norma nesses processos que estão sendo cuidados, salvo nas questões processuais que alcançam os processos que estão em andamento, mas de uma maneira também limitada. Todas as ações que foram ajuizadas durante a lei velha, antes da vigência da reforma, tem prevalentemente o rito processual previsto na norma antiga também. Portanto, nesse momento, nós não temos grande influência nas ações. A entrada dessa lei em vigor agora no mês de novembro tem repercutido na média diária de novos processos que davam entrada aqui na Justiça do Trabalho ou o volume de trabalho que chega tem sido normal? Muito interessante, inteligente a pergunta, porque há já um início de divulgação equivocado por uma parte da mídia, no sentido de que teria se observado uma grande redução do número de ações. Mas isso é um fenômeno que se explica claramente se nós observarmos a estatística imediatamente anterior ao início da vigência da norma. Por quê? A grande parte dos advogados buscou acelerar o ajuizamento de novas ações antes do início da vigência da nova lei. Portanto, se nós formos olhar no mês imediatamente anterior e no outro, antes, portanto, da vigência da norma, nós tivemos um acréscimo considerável de ajuizamento de ações. E agora, logo após, imediatamente após a vigência, um decréscimo, uma redução por conta disso. As ações que estavam sendo preparadas foram antecipadas para antes da vigência da norma. Então, não é ainda nenhum efeito da norma a redução de ações. O senhor saberia me dizer mais ou menos, em média, em setembro e outubro, foi uma média de quantas novas ações por dia ou por semana? E agora, do início da vigência da lei, caiu para quantos, mais ou menos? Eu não sei te precisar o número mensal. Eu sei dizer o seguinte, a Vara de Salto recebe em média 2.000, 2.200 ações por ano. Nós tivemos, segundo o levantamento que fiz com a Secretaria, pouco antes do início da vigência da norma, um acréscimo em torno de 20% a 30% nos 2 meses anteriores à vigência da norma. E agora, nos primeiros dias, uma redução drástica de quase 50%, né? Então, mas explicado, volto a repetir, pelo volume de ações ajuizadas anteriormente para não serem atingidos pela nova lei.
O senhor estava nos falando agora há pouco do dia a dia no contato com as pessoas, com advogados, com empregadores, que o senhor procura ter uma relação mais informal, de diálogo, de esclarecimento com as pessoas, sejam elas quem forem. Quais são as principais dúvidas que o empregado, que o empregador e que o advogado expõem para o senhor nesse dia a dia, nessa relação de esclarecimento, de diálogo com o senhor enquanto juiz? As dúvidas são do dia a dia. O advogado fica um pouco receoso justamente de entender se as novas ações possibilitarão algum risco maior ao empregado, ou mesmo ao empregador, que tipo de mudança que eles teriam que adotar na rotina do dia a dia da apresentação das ações. E no direito material, no próprio direito do trabalho, as novidades, quer dizer, o contrato intermitente, o teletrabalho, como que isso vai impactar as novas contratações, se isso atinge os contratos em vigor, se vai trazer alguma repercussão na compensação de jornada nos contratos que também estão em vigor. Então, há uma série de questões, Nelson, que se traz, sim, no dia a dia, até de uma maneira um pouco informal ainda, mas nós temos tentado manter um contato estreito com a Ordem dos Advogados, por seus representantes aqui no Fórum Trabalhista. Temos, tanto eu como o meu colega aqui, que divide comigo as atribuições, Dr. Wellington, inclusive palestrado nas faculdades de Direito da região. Estivemos o mês passado na CEUNSP aqui, estivemos na FADTU, temos buscado nos inteirar de como os demais colegas do interior do Estado, do TRT da 15ª região, estão interpretando, estão assimilando essas novidades, para também estarmos alinhados com aquilo que a sociedade jurídica vai aplicar e trazer um pouco mais de segurança para todos que precisam de nós. A nova lei, na sua opinião, vai diminuir a demanda da Justiça do Trabalho? Ela pode, de uma forma geral, ajudar na geração de emprego, como os defensores dessa reforma propagaram pelo país? Infelizmente, a visão que tenho nesse aspecto é negativa. A lei ela tem um cerne, um norte de flexibilizar, de afrouxar as garantias trabalhistas para os empregados. E as experiências internacionais que foram nessa mesma área se mostraram negativas. Nós temos 2 casos muito evidentes disso, que é Portugal e Espanha, que nós temos facilidade para analisar os números e ver que depois que essas medidas foram implementadas, nós não tivemos nenhum avanço na redução do desemprego e também não tivemos avanço na redução do número de processos.